Durante 3 anos, 1 mês e 22 dias, gravamos a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. E agora estamos numa série de estudos, Os Heróis da Fé. Hoje vamos falar de Samuel, sacerdote, juiz e profeta. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, Pai seja convosco. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveite, se inscreva e acesse os 1189 capítulos da Bíblia que já foram explicados e muito conteúdo edificante para a sua vida espiritual. Vamos ao tema de hoje: Samuel, sacerdote, juiz e profeta. Grande homem de Deus. Aleluia. Bem, a palavra sobre Samuel, o texto sobre Samuel está em 1 Samuel, do 1 ao 3, mais precisamente o nascimento e a chamada, né? Porque Samuel vai até o final, boa parte da vida de Davi, né? Não toda, porque só Saul reinou 40 anos. Então Samuel já tinha uma certa idade, né? E não prosseguiu durante todo o ministério de Davi. Ele acompanhou todo o ministério de Saul, ungiu Davi, foi um privilegiado, né? Ungiu Saul e ungiu também Davi, o homem segundo o coração de Deus. E que mais direi, diz Hebreus 11:32, faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Samuel é o nosso tema hoje. Aleluia. O contexto histórico é a decadência do ministério de Eli, um ministério que envergonhava ao Senhor. Eli era sacerdote, sumo sacerdote, tinha 2 filhos chamados Hofni e Finéias. A Bíblia diz que as mulheres se ajuntavam em bando à porta da tenda para se deitar com os filhos do sacerdote. Ou seja, eles fizeram da casa de Deus um lugar de prostituição. A Bíblia diz que eles davam coices na oferta, ou seja, eles tratavam o que é sagrado de qualquer maneira, usavam mal os recursos destinados à obra do Senhor, destinados a cuidar da casa do Senhor, davam coices na oferta. E por isso, a Bíblia diz que o Senhor os queria matar. Era realmente um tempo de decadência. O Senhor os queria matar e matou. Ao longo da história vai morrer Hofni e Finéias na guerra e o próprio Eli também cai da cadeira, é um símbolo de caiu da posição de autoridade e Deus vai chamar o menino Samuel. Vamos lá. A oração de Ana, no capítulo 1, versículo 11, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ou um filho varão, ao Senhor darei os dias, todos os dias da minha vida, da sua vida, da vida do menino. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós lemos esse texto quando falamos de Sansão, porque Samuel também era nazireu, consagrado ao Senhor. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Ok? Então Samuel nasceu com a dedicação de Ana de ser consagrado ao Senhor. Ana era estéril, mas ela fez um voto. Eu aprendi com um africano há muito tempo atrás. Ele disse para mim, para minha esposa, disse: enquanto Ana queria ter filho para disputar com Penina, Deus não deu filho a Ana. Mas quando Ana quis ter filho para
glorificar o Senhor, Deus deu filho a Ana. É isso aí. Exatamente o que aconteceu. Ela disse: se me deres um filho varão, eu o darei ao Senhor. E olha como é importante, quando nós entregamos ao Senhor, o Senhor nos restitui. E a Bíblia diz no capítulo 2, o capítulo seguinte, que a estéril é mãe de 7 filhos. Ou seja, ela dedicou Samuel ao Senhor, mas o Senhor deu outros filhos para ela. E Samuel foi um grande líder espiritual. Demorou a vir, porque Ana era estéril, mas veio valendo por 3. Veio como sacerdote, juiz e profeta. Ou seja, ele veio substituindo 3. Eli, Hofni e Finéias. Ele veio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Samuel, sacerdote, juiz e profeta. O sacerdote Eli estava sem visão ainda, estava com a visão turva, né? E estava espiritualmente com a visão turva também, e pensou que Ana estava embriagada, mas ela estava só movendo os lábios, e Deus atendeu esta oração. No capítulo seguinte, Ana vai cantar. E no Cântico de Ana, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ou seja, os fracos se tornaram fortes, e os fortes se tornaram fracos. E no versículo 10, Ana diz uma coisa muito importante que eu quero comentar. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Versículo 4 fala: o arco dos fortes foi quebrado. E o 10, Ana profetiza que Deus trovejará contra os inimigos de Israel. Sabe o que vai acontecer? Lá na frente, Ana provavelmente já tinha morrido, Samuel já estava até velho, e os israelitas pedem: Samuel, não deixe de orar por nós, lá no capítulo 7, versículo 10, se não me engano, e diz que Samuel orou e o Senhor trovejou contra os inimigos, e os inimigos foram vencidos. Isso estava profetizado no Cântico de Ana. Significa que você, Ana, você mãe, você pai, você deve profetizar sobre os seus filhos, e aquilo que você profetizar vai acontecer, porque você tem autoridade ministerial sobre os seus filhos. Vamos lá. Bem, aqui, qual o perfil desse sacerdote que vai surgir para substituir Eli, para substituir também Hofni e Finéias, que não eram dignos, né? Diz aqui no 2,35, o mesmo Deus que disse que queria matar Hofni e Finéias, e matou, ele escolheu Samuel. E diz aqui: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Aleluia. Ou seja, andará sempre diante do rei. Ele andou, na verdade, diante de Saul, mas andou também diante de Davi. Samuel, então, é o sacerdote segundo o coração de Deus. Olha aí. Para mim, um sacerdote que procederá segundo o meu coração. E nós sempre pregamos sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas, inclusive falamos ontem, foi o tema de ontem, Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas antes de Deus chamar o homem segundo o coração de Deus, Deus chamou o profeta, o sacerdote, o juiz segundo o seu coração. Ou seja, antes de Deus restabelecer o trono de Israel, Deus restabeleceu o altar da igreja do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a Assembleia é Kahal em hebraico, quer dizer Assembleia, quer dizer grupo selecionado, escolhido, e no grego, Novo Testamento, é Eclésia.
Então ali era a igreja do Antigo Testamento e os ministros eram indignos. Deus levanta Samuel para fazer a diferença, né? E ele é o sacerdote segundo o coração de Deus. E foi ele que ungiu Davi anos depois, porque Saul governou 40 anos, foi ungido por Samuel, né? Governou 40 e Samuel já tinha uma certa idade quando ungiu Saul, né? Então isso vai acontecer bem lá na frente, é que ele vai ungir Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por isso, quando ele ungiu Davi, ele já estava com uma certa idade. Vamos que vamos. Bem, e a chamada, né? Ou o chamado de Samuel. Acontece aí em 1 Samuel 3, versículo 1, depois o versículo 3 e 4. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, importante, ele ficou ali obedecendo, ele ficou ali na posição, mesmo Eli sendo um sacerdote conivente com o pecado dos filhos, Samuel ficou ali na obediência. E a palavra do Senhor era de muito valia, se ligue nisso aí. Naqueles dias não havia visão manifesta, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. Aleluia. Então, primeira coisa importante, Samuel estava perante Eli. Ele não trocou os pés pelas mãos, ele não abriu outro tabernáculo, ele permaneceu perante Eli, mesmo sabendo dos pecados de Hofni e Finéias, ele permaneceu ali na obediência, mas não se misturou com os filhos de Belial, porque diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, eram iníquos, malignos. Segunda observação é que nesse tempo não havia visão manifesta, ou seja, a palavra de Deus era rara. Claro, como é que Deus ia usar sacerdotes corruptos? E aí, é nesse contexto que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel e ele disse: eis-me aqui. Então, antes que a tragédia fosse instalada, antes que tudo pudesse ruir, né, acabar com o ministério, Deus chamou Samuel e ele disse: eis-me aqui. Esse é um momento lindo da chamada de Samuel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem um hino que diz: a geração de Samuel está se levantando. Esse grande homem de Deus foi sacerdote, foi juiz e foi profeta do Senhor. Vamos adorar o Senhor com essa canção que diz assim, só uma parte. Eu faço parte de um novo tempo que está chegando em minha nação. Deus te abençoe, Brasil. Eu faço parte de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul, geração que unge Davi para o tempo de louvor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor levante a geração de Samuel, geração que unge Davi, geração que destitui Saul quando Deus o rejeita, geração de homens e mulheres de Deus que atuem como profetas, que julguem com justiça e que sejam sacerdotes para suas famílias, sacerdotes na presença do Senhor, intercedendo pelo povo. Assim nós oramos, pedindo pela paz de Jerusalém, pedindo a bênção sobre o Brasil,
Pois a tua palavra diz em Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que essa bênção seja sobre o Brasil e que essa palavra de maldição seja sobre os inimigos de Israel e os inimigos da igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Paz seja convosco. Aleluia.